Olá, pessoas! Oi, gente, tudo bem? Bom, eu preparei esse vídeo por muito tempo, né? E eu vou disponibilizar agora no YouTube. Porém, preciso fazer um adendo aqui, que saiu uma reportagem com o mesmo assunto na BBC, tá? Eu vou deixar linkada a reportagem aqui. Ela saiu hoje, tá quentinha também, mostrando aí a relevância desse assunto, né? Sobre as evidências científicas. Então, bom vídeo, façam bom proveito e quando terminar o vídeo, deem uma lida na reportagem também e vão comentar, beleza? Falou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no RapBio. Hoje continuaremos falando sobre a Covid-19. Bem, essa pandemia começou lá em janeiro de 2020 e desde então, esforços de pesquisadores, institutos de pesquisas e outros profissionais relacionados à área da saúde estão sendo feitos ao redor do mundo inteiro. Bem, esse trabalho todo já rendeu algum fruto. Se você for na principal base de dados de artigos científicos do mundo e digitar lá Covid-19 e pedir revisões em relação à Covid-19, você vai ver que há pelo menos 650 trabalhos já publicados. Bem, mas nenhum deles traz realmente uma comprovação da eficiência da cloroquina no caso da Covid-19. Mas será mesmo? Será que não há nenhuma evidência científica para a comprovação dos efeitos da cloroquina no caso da Covid-19? Se isso for o caso, por que então médicos e governantes estão insistindo tanto na prescrição desse medicamento ou na recomendação dele? Bem, é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Para fazer essa avaliação, do suporte das evidências físicas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar o que é uma evidência científica, tá? E evidência científica nada mais é do que um fato concreto que refuta ou reforça uma hipótese, tá? Então, todo trabalho científico ele é construído em volta de uma pergunta específica, tá? E os pesquisadores eles vão fazer possíveis respostas para essas perguntas, tá? Essas respostas alternativas à pergunta construtora do artigo são chamadas hipóteses, tá? E aí, toda evidência colhida que suporta essa hipótese é chamada de evidência científica, certo? Bem, então, a partir disso, quais são os caminhos que levam à construção de evidências científicas? Olha, há vários tipos de ensaios que podem dar indícios ou evidências científicas para a gente tomar decisões, certo? Nós podemos usar ensaios em modelos vivos, por exemplo, testes em animais, testes em células, testes em órgãos isolados, ou ainda testes em humanos, certo? Além disso, nós temos também alguns ensaios que não se relacionam a testes, em seres vivos. Esses estudos podem ser observacionais, ou seja, aqueles onde o pesquisador vai observar o que está ocorrendo com aquele grupo de pessoas ou animais. Ainda, estudos de descrição dos dados, tá? Relatos de casos e ainda opiniões de especialistas, tá? Aqui vale, na verdade, somente opiniões de especialistas da própria área em discussão. Então, não adianta nada um biólogo discutir, por exemplo, sobre filosofia ou psicologia, o biólogo vai atuar nas suas decisões no campo de atuação dele, e não em outro. Então, a opinião dele vale só para a área de atuação dele. Desses métodos, qual vale mais? Qual tem maior força? Certo? Bem, a gente tem que pensar que o nível de poder de uma evidência científica está diretamente relacionado ao nível de
robustez do método aplicado pelos pesquisadores. Então, aqueles métodos com maior robustez são aqueles que vão retornar evidências mais fortes, mais poderosas e mais confiáveis, certo? E aí, então, vocês poderiam se perguntar, por que um grupo de pesquisador vai gastar dinheiro com métodos que vão dar pouco retorno, ou seja, uma evidência científica de baixo valor? Por que eles não pulam logo para aqueles mais robustos e mais fortes, mais poderosos? Bem, na verdade, porque os testes mais robustos, eles exigem 3 fatores principais. Tempo para construção, certo? Alguns demoram 3, 4 meses para os primeiros resultados. Além do tempo, dinheiro, alguns deles são extremamente caros para serem feitos, e principalmente por conta da base de dados, certo? Para que alguns desses métodos mais robustos sejam construídos, eles precisam de uma base de dados que suporte o peso deles. Então, só para tomar um exemplo, a gente pode pensar na Covid-19 mesmo. Ela foi detectada a primeira vez em dezembro do ano passado, em 2019 ainda, né? E somente agora, em abril e maio, que saíram as primeiras revisões envolvendo Covid-19 e cloroquina, né? Ou seja, foram 5 meses aí, né, de esforços de vários grupos de pesquisadores coletando dados sobre o agente causador, sobre sintomas, mortalidade, letalidade, algumas doenças associadas ao desenvolvimento dos sintomas, né? Quais são as fases desses sintomas, né? Então, demorou 5 meses para coletar todos esses dados, e esses dados é que vão dar suporte para o aparecimento desses estudos de revisão que são os mais robustos, certo? E se a gente tomasse decisões em relação ao uso de cloroquina antes de abril e maio, com certeza absoluta, nós estaríamos tomando, né, uma decisão no escuro, dando um salto de confiança. E quando você dá um salto de confiança, os resultados são imprevisíveis. Pode estar muito certo, pode, mas pode dar muito errado. E quando dá errado em relação ao tratamento, tem muitas vidas envolvidas, né? Então o perigo inerente é muito grande. Tá? Eu falo um pouco sobre isso num texto que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que eu fiz para o site Alimente o Cérebro. Aproveite, dê uma lida nesse material e vá lá visitar o site, ele é muito legal. Tem vários textos de vários autores sobre filosofia, cultura pop, filmes, ciências, então vale a pena dar uma visita. Beleza? Então, continuando aqui. Então, é por isso que o uso da cloroquina antes desse tempo não poderia ser nem cogitado, tá? E hoje, será que nós temos evidências? Bom, é isso que a gente vai ver mais para frente, tá ok? Bom, antes de falar das evidências que suportam o uso da cloroquina, tá? A gente vai falar dos níveis de poder, certo? E no meio disso eu comento alguma coisa sobre a cloroquina, ok? Então vamos lá. Vou começar por baixo, ou seja, aquele nível com maior poder das suas evidências, certo? Então, as evidências científicas. Espera aí, deixa eu coçar aqui. Bom, ótimo. Bem, voltando. Então a gente vai começar de baixo, certo? Com aqueles métodos que geram evidências científicas com mais baixo poder, ok? E quais são elas? São justamente opiniões de especialistas. Por que tem um baixo peso essas evidências? Porque a opinião de uma pessoa, mesmo ela sendo especialista, ela varia conforme o valor moral que ela possui, a inclinação política que ela tem. Mesmo que ela queira agir de maneira objetiva, ela sempre tem uma carga parcial aí,
certo? Por conta das opiniões próprias, dos valores morais próprios dessa pessoa. E isso acaba contaminando a opinião dela, né? Então, por isso, esse é o mais baixo valor de evidências científicas, tá? Aquelas geradas a partir de opiniões de especialistas, ok? Um segundo nível acima seriam aquelas evidências geradas a partir de relato de caso individual. Ou seja, vamos supor que um médico tenha um paciente que esteja sofrendo muito por uma doença e, à luz do conhecimento dele e dos fatos que o cercam, ele decide prescrever um medicamento para esse paciente. E aí, ele vê uma evolução positiva, um desenvolvimento positivo da doença, ou seja, a doença começa a regredir. Dessa forma, ele acha interessante os resultados e consegue compilar os resultados e publicar isso, tá? Esse é o segundo nível, o de relato de casos únicos. Nesse mesmo nível, alguns autores que eu pesquisei também colocam evidências científicas construídas a partir de estudos, tá? Ensaios pré-clínicos, que a gente chama, ou seja, ensaios em animais, ensaios em células ou ainda em órgãos isolados, certo? Esse é o segundo nível. Esse é o nível que eu, por exemplo, trabalhei no meu mestrado e no meu doutorado. Eu aplicava veneno, peçonha de serpentes ou ainda alguns componentes purificados dessas peçonhas justamente em órgãos ou em animais, certo? Se eu fosse pensar em tratamento, vamos supor que eu pensasse em tratamento médico a partir desses compostos que eu isolei, né? Eu não poderia levar em consideração somente os meus estudos. Eu teria que avançar um pouquinho mais para que o corpo de evidências ganhasse mais força, tá? E aí eu precisaria usar mais métodos. Tudo bem? Vocês entenderam? Bem, então, esse é o segundo nível, formado por relato de casos e testes pré-clínicos, aqueles com animais, células ou órgãos isolados, tá? Sempre órgãos de animais, ok? Bom, o terceiro nível, ele é feito dos estudos descritivos. Nesse, os pesquisadores responsáveis vão coletar dados sobre aquele assunto que eles querem pesquisar de diversas fontes, né? Relatórios de órgãos governamentais, prontuários médicos de hospitais, ou ainda relatórios de planos de saúde, de redes de saúde inteiras. A partir desses dados coletados, eles associam eles da maneira que eles querem, e a partir daí eles fazem o estudo e concluem alguma coisa a partir daqueles dados. E por que tem baixo valor, né? Tem um valor intermediário, não é o mais alto valor. Justamente porque a coleta desses dados também sofre muito a interferência de valores subjetivos ao pesquisador, tá? Ele pode ser o quão objetivo quiser, mas mesmo assim ele vai ter contaminado alguma coisa dos seus achados ali com valores subjetivos, valores morais e tudo mais. E por isso, os estudos descritivos, eles estão em baixo patamar de nível de robustez, tá, das evidências. Bom, o quarto nível, ele é bem complicado. Por quê? Porque ele é um tipo de estudo que ele se assemelha muito aos últimos níveis, tá? Que a gente vai ver. Só que ele ainda não tem toda a força que precisa. E eu vou explicar o porquê, tá? Esse quarto nível é chamado de... os estudos que estão aqui no quarto nível são chamados de quase experimentais. Por que quase experimentais? Porque aqui os pesquisadores, eles até fazem o experimento
Porém, aqui faltam 3 fatores primordiais para um ensaio clínico, que são grupos controle, que são grupos feitos por pessoas normais ou que não vão receber o tratamento experimental, certo? Que vão servir de apoio comparativo para o teste, tá? As pessoas não são colocadas nos grupos experimentais e grupo controle de maneira aleatória, ou seja, pode haver aqui uma seleção de pessoas, certo? E além disso, você não tem um aspecto importante, né, da pesquisa, do ensaio clínico, que é o mecanismo de duplo cego, que é o seguinte, é quando tanto o aplicador do tratamento quanto o paciente não tem consciência nem de qual que é o tratamento e nem quem está recebendo o tratamento ou o controle, tá? Por falta desses 3 aspectos, que são muito importantes para o ensaio clínico, tá? É que esse tipo de estudo quase experimental não ganha tanto valor no poder de evidência, como evidência científica, tá ok? E aqui, o principal estudo, tá, que suporta a decisão do Conselho Federal de Medicina é justamente um quase experimental, tá? Que foi feito lá em março de 2020, na França, com em torno de 22 pacientes que não foram randomizados, ou seja, a escolha não foi de maneira aleatória, houve uma seleção, tá? Não houve um grupo controle, certo? Ou seja, não teve uma base de comparação e nem houve duplo cego. Isso quer dizer que os pesquisadores sabiam para quem estavam dando os medicamentos. E por que isso é importante? Porque, novamente, quando eu sei qual é o paciente que está tomando o medicamento experimental, eu posso, de maneira involuntária e inconsciente, manipular os dados, certo? Para que aquilo se adeque ao que eu acredito que seja o certo, o real. Então, o duplo cego é um mecanismo de proteção contra esse tipo de manipulação inconsciente, tá? E o principal, como eu disse, o principal estudo que suporta, tá, as certezas de pessoas que prescrevem a cloroquina para a Covid-19 vem justamente de um experimento de um estudo quase experimental, né? Então, como eu disse para vocês, ele está num patamar intermediário, mas mesmo assim não é o patamar com maior grau ou maior poder de decisão, tá ok? Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve por aí, tá ok? Bem, agora o 5º e o 6º níveis são feitos, tá? Os estudos observacionais, ou seja, aqueles onde o pesquisador ou o grupo de pesquisadores vão coletar dados de um grupo de pessoas e vão ver ou o desenrolar de uma doença ou vão ver o que levou aquele grupo a ter aquela condição de saúde, tá? Dessa forma, um estudo observacional pode ser tanto prospectivo, ou seja, para avaliar o desenrolamento de uma condição de saúde, ou retrospectivo, aquele que vai ver o que levou aquela população que está sendo estudada a ter aqueles hábitos, comportamentos ou então condições de saúde. Tá ok? Aqui ele tem muito valor agregado, justamente porque há uma coleta coletiva de dados, certo? Então você tem uma população inteira sendo estudada. Dessa forma, você ganha pelo número de amostras que você tem, tá certo? E isso que faz com que os estudos observacionais tenham grande valor como evidências científicas, tá? Por enquanto,
esse tipo de estudo com a Covid é impossível. Esses estudos geralmente demoram anos. Os cientistas, eles acabam acompanhando o desenrolar de algumas condições por anos, 3, 4, 5, 10, 20 anos. Tá? Então, no caso da Covid, ainda é muito complicado, muito recente fazer um estudo desse. Tá? Mas com certeza, fica a dica, né? Talvez daqui uns 10 anos, por exemplo, saia um estudo retrospectivo acompanhando o desenrolar, né, da condição física e de saúde de usuários de cloroquina na pandemia de Covid-19. Pode ser que saia. Na verdade, eu tenho certeza que vai sair um desses daqui uns 10 anos. Ok? Bom, o 7º nível, aí sim, ele é formado pelos famigerados ensaios clínicos. Tá? Aqueles ensaios onde você tem aqueles 3 fatores agregados: duplo cego, grupo controle e população aleatória, ou seja, randomização dos grupos. Certo? Além disso, aqui você tem sempre um grupo que vai receber o tratamento experimental e outro grupo, o controle. Esse controle pode ser feito de 3 formas. Ou as pessoas do grupo controle vão receber um medicamento sem o princípio ativo que está sendo estudado, e aí ele é chamado de placebo. Ou então você vai ter o tratamento convencional, certo? Porque dessa forma o pesquisador pode comparar o tratamento que nós temos hoje com um tratamento novo, por exemplo, e ver qual que é o mais efetivo, ok? E nós temos também um grupo controle que pode ser formado por pessoas que não tomam absolutamente nada, tá? E aí você tem a comparação, certo? E por que os ensaios clínicos são robustos? Primeiro, porque você nunca vai usar uma população contendo poucas pessoas. É sempre centenas, milhares ou ainda dezenas de milhares de pessoas, certo? Então, isso dá uma robustez maior. Além disso, esses testes são feitos já em humanos. Isso quer dizer que você não precisa fazer aquela extrapolação entre animal e humano. Tá? Além disso, os testes clínicos são geralmente feitos como duplo cego também, ok? Ou seja, tanto o pesquisador quanto o paciente não sabem nem o que, nem quem está recebendo o tratamento, né? Isso faz com que não haja interferência do ponto de vista nem do paciente e nem do pesquisador. Por isso, ensaios clínicos na área de saúde são tão importantes e têm uma robustez muito grande, ok? Bem, o último patamar é feito a partir das revisões sistemáticas. Nesse, o que acontece é que você tem uma fusão de vários estudos, certo? Sejam eles estudos observacionais, testes in vitro, órgãos isolados ou descritivos, não importa. Os pesquisadores estudam o assunto, coletam vários estudos sobre esse assunto e compilam todos os achados e veem qual que é o achado mais possível. Tá? Ao meu ver, qual que é o estudo científico em que deveria ser embasado toda a decisão política ou de grupo? Justamente nas revisões sistemáticas. Por que isso? Porque por conta dessa coleta coletiva de dados de vários estudos, ele faz com que os achados desses estudos sejam mais robustos, mais poderosos, certo? Então, qualquer decisão política, na minha opinião, deveria tomar como base revisões sistemáticas, tá? Bem, então, se um governante, né, ou ainda médicos que prescreveram antes de abril o uso da cloroquina, eles estavam fazendo, certo,
com que os pacientes dassem um passo no escuro, ou ainda um salto de confiança em relação ao uso, né? Eles estavam colocando confiança em algo que pode ter um resultado imprevisível. E aí fica a pergunta, né? Por que então, se no uso da cloroquina não tem nenhuma revisão sistemática que comprove os efeitos, por que então eles querem prescrever, ou eles estão prescrevendo esse medicamento? Bem, eu posso dizer que há sim evidências de outras categorias que suportam o uso da cloroquina. Tá? Então, por exemplo, nós temos relato de especialistas, né, falando sobre a cloroquina. Nós temos ainda o segundo nível aqui, alguns relatos de casos sobre o uso da cloroquina, né, relatos científicos, não estou falando do relato de governantes, nem nada disso. Tá? Nós temos também até o quarto poder, tá? O quarto nível de poder, né? Temos aí ensaios quase experimentais mostrando a efetividade do uso da hidroxicloroquina combinado com a azitromicina para o COVID, tá certo? Mas ensaios clínicos e outros estudos ainda precisam ser feitos para que nós tenhamos um maior nível de confiança nesse medicamento. E aí fica a seu critério, né, com base no que eu falei aqui e nas referências que eu estou trazendo, que estão na descrição, fazer a sua análise, né? Como eu disse, quanto menor for o nível de poder de uma evidência, mais no escuro a pessoa que está tomando a decisão está. Tá? E aí fica a seu critério o quanto de nível de incerteza você está disposto a colocar na sua decisão, tá certo? Além disso, outra pergunta é, por que então a prescrição? Tá? Se não tem tanto nível de confiança, por que então prescrever a cloroquina? Deve ter outros motivos. Se você tiver uma resposta, uma opinião, comente aí. Tá? Além disso, me sigam nas minhas redes sociais para mais informações sobre a COVID ou sobre a cloroquina, né? Se você quiser fazer alguma pergunta, também deixe nos comentários, tá ok? Bem, o vídeo fica por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. E antes de mais nada, se inscrevam no canal, deem aquele like e ainda compartilhem com seus amigos se você gostou do conteúdo, tá ok? Bem, como eu disse, o vídeo fica por aqui. Eu me despeço e até o próximo. Tchau!